Deus é fiel, igreja. O Senhor tem falado desde o início do culto. Se você ficou atento para o que o Senhor falou, o Senhor tem falado, Ele já tem falado aos nossos corações. Já peço para os irmãos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, no seu capítulo 3. Aleluia, louvado seja Deus. Filipenses, no seu capítulo 3, e o versículo 13 e 14. Aleluia, louvado seja Deus. Assim como nós louvamos agora há pouco, profetize que o seu hoje não se compara para o que o Senhor há de fazer. Que o que você possa estar vivendo hoje não se compara com a glória, com o que o Senhor há de fazer. Aleluia, derramar sobre a sua vida e sobre a sua família. Os irmãos acharam? 3, versículo 13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero ler o versículo 14 novamente. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você pode se assentar nessa noite. Aleluia. O tema que eu quero dar nessa noite para essa mensagem: prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. E quem é o nosso alvo, igreja? É Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui é uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, e desde o início do culto o Senhor vem dando alguns sinais de que estava correto aquilo que Ele tinha proposto ao meu coração. Porque quando a gente está com essa responsabilidade, irmãos, nós precisamos ser sensível à voz do Senhor, não querer o que a gente, porque muitas vezes a gente quer falar o que a gente quer, né? E a gente precisa ser sensível àquilo que o Senhor quer falar para a igreja. Eu falei: Senhor, glória a Deus por isso, o Senhor é fiel. Irmãos, iniciando sobre esta palavra, sobre alvo, eu peço aos irmãos também que nessa noite tenham um alvo sobre a vida de cada um. Sobre cada um de vocês, que vocês precisam ter um alvo. O que é um alvo? Um objetivo, um foco e uma meta. Começando o ano, estamos quase entrando já no mês de fevereiro, mas nós precisamos ter um alvo também na nossa vida particular, sobre a nossa área do trabalho, a nossa área familiar. Aleluia, louvado seja Deus. Não viva uma vida, deixa acontecer, vamos ver o que vai dar. Não, tenha um foco na sua vida. Se você almeja um trabalho melhor, busque
quê? É muito difícil as pessoas terem essa decisão, porque o Evangelho nos traz renúncia. O Evangelho nos traz largar as nossas próprias vontades. Como ele mesmo citou aqui, como eu já passei por isso. Tem que deixar de ir numa festa familiar, deixar de ir em uma comunhão para estar na casa do Senhor. Recentemente, o meu esposo tem um grupo da família dele. E recentemente eles passaram o Natal e o Ano Novo numa casa, lugar, a gente não podemos ir, não fomos, porque tínhamos os nossos compromissos. E aí eles, depois que passou isso, agora em janeiro, eles já colocaram outras datas. Olha, já estamos programando tal data. Kátia, Cristiano, vê se vocês conseguem. E aí que dia? Dia 22 de fevereiro. Eu falei, meu Deus do céu, 22 de fevereiro é o nosso culto dos jovens. Eu falei, Cristiano, responde lá no grupo, fala para eles ficarem em paz. O que eles tiverem que decidir lá, decidam eles, porque nós temos outro compromisso. E foi isso que ele, irmãos, eu fiquei tão feliz, porque eu achei que ele ia questionar, que ele ia falar, não, a gente vai ver, vamos perguntar nada. Ele escreveu exatamente isso. Ele falou, fiquem em paz, faz o que vocês tiverem que fazer, porque nós temos um compromisso na igreja. Nós estamos na linha de frente, ali não podemos. Irmãos, e foi isso que eu orei por muito tempo, para que meu esposo entendesse qual que era o nosso chamado, qual que era a nossa vocação, o que Deus tinha para as nossas vidas. Porque se fosse anteriormente, ele ia falar o que? Não, vamos lá, vamos participar, vamos curtir. E como que eu ficaria? Eu teria que acompanhar, se ele não fosse cristãos. Mas para cristão, mas para a glória de Jesus, o Senhor visitou ele. O Senhor resgatou a vida dele. E ele entendeu qual que é o chamado. E quando eles colocaram lá a data, eu falei, exatamente, é um compromisso que nós temos, eu não posso voltar. Por quê, irmãos? O compromisso com o Senhor é muito maior com qualquer outra coisa. Eu não estou falando para você abandonar a sua família, deixar as coisas, não. Mas se você tem um compromisso com a igreja, com Cristo, se você tem um compromisso, você tem que saber sair da situação. Olha, hoje não dá, a gente vê outro dia, a gente vê outra forma. Aleluia, louvado seja Deus. E viver, irmãos, o Evangelho é isso, é renúncia, é as nossas próprias vontades ser amortecida, para que a vontade do Senhor prevaleça. E é fácil, Cíntia? Claro que não. Claro que não. A gente quer fazer a nossa vontade, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer ir acontecendo. E o Senhor fala, peraí, não é assim. Esse não é o Evangelho. Só que irmãos, eu aprendi qual que é o Evangelho. Eu tive um pastor que me orientou qual que era o Evangelho. Aleluia. E nós aqui, como igreja do Senhor, os pastores, é isso que nós temos passado para os irmãos. O que é o Evangelho? O que é servir a Cristo? O que é o alvo que nós precisamos alcançar todos os dias? A gente precisa, irmãos, ter uma decisão, ter um foco, um objetivo e avançar nisso, lutar por isso. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Se eu vou, se eu não vou, se eu quero, se eu não quero, não. É isso e vamos embora. E isso é muito difícil, irmãos, a gente ter essa decisão de prosseguir para o alvo. Só que eu garanto para os irmãos que é o melhor a se fazer. Quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida, quando nós decidimos colocar Jesus no meio do nosso casamento, no meio da nossa família, no meio do trabalho, no meio de tudo, irmãos, fica tranquilo. Fica tranquilo que as coisas vão acontecer. Jesus, ele quer somente o lugar dele. Onde que é o lugar dele? No nosso coração. Jesus quer o lugar dele aonde? Sobre a nossa vida. Ele precisa ser o centro de tudo da nossa vida, irmãos. E nós precisamos entender qual é a boa vontade do Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, quando nós colocamos Jesus no centro, as coisas acontecem. Fica tranquilo que o Senhor, ele se responsabiliza de todas as coisas. Aleluia, louvado seja Deus. E foi o que foi falado aqui, o evangelista Gabriel falou: viver uma vida com Cristo não vai nos isentar de chorar. Viver uma vida com Cristo não vai
de deixar para trás o que ficou para trás, acaba paralisando com as situações já diversas que estão enfrentando no seu dia a dia. Acaba paralisando, ficando triste, angustiado e não consegue se movimentar. Então nós que estamos tendo esse entendimento nessa noite, precisamos se preocupar, precisamos, olha irmão, então vamos lá, Deus é contigo, Deus é com você. Eu falei para as meninas essa noite, esses dias atrás, nós voltando no ensaio e com a Silvana, eu falei assim, olha, tem dia que a gente tem que fazer umas graças aí, porque tem dia que é difícil. Se a gente levar a vida muito a sério, irmãos, a gente não aguenta, a gente não suporta. E a gente foi rindo daqui até o Tatuapé. A Silvana nem parou na estação dela, ela foi até o Tatuapé, rindo. Porque, irmãos, se a gente levar a vida muito séria, nós não aguentamos. A gente precisa descontrair, a gente precisa brincar, a gente precisa tirar um pouco, sabe por quê? Da pressão no dia a dia. É tanta pressão que nós enfrentamos. Aleluia, louvado seja Deus. E muitos irmãos não conseguem. Teve umas irmãs que chegaram, estava triste, abatida, problemas, irmãos, no dia a dia que todos nós temos. A gente começa a falar alguma coisa, fala outra, ela já descontrai. E eu e você precisamos dessa sensibilidade. Nós precisamos dessa visão de ajudar aquele que está oprimido, aquele que está angustiado. Aleluia, louvado seja Deus. Então que nessa noite, irmãos, nada venha tirar, nada venha ocupar o lugar do seu coração. Nada venha ocupar Cristo no seu coração. Jesus, ele precisa ter o lugar dele dentro de nós. Porque a gente vai conseguir, irmãos, resolver muitas coisas quando nós entendemos isso. O apóstolo Paulo também vai dizer a carta aos Coríntios, no seu capítulo 9, versículo 24, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. O que é corruptível? É que com o tempo ela perde amor, ela deteriora. Eu não sei falar essa palavra difícil. Não é uma palavra difícil. Ai, não sei falar. Mas é isso, vocês entenderam, né? Perde. E aí o apóstolo vai dizer: nós, porém, uma incorruptível. O que eu quero ministrar para você nessa noite é que nós estamos correndo. Aleluia, não é para uma coroa à toa, irmão Alex. Eles vão ali para o estádio, apresentam ali a coroa, o troféu, a medalha, o salário que vai ser maravilhoso. Só que é corruptível, se acaba, se perde. Só que eu e você nessa noite não. Nós estamos correndo por uma coroa incorruptível. Ela não se perde o valor. Aleluia, louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele vai nos dar essa instrução nessa noite. Continua correndo, continua avançando. Aleluia, não pare não. Se for para parar, é para tomar o fôlego, como nosso pastor mencionou. É para tomar impulso e seguir. Não é para você ficar parado, não. É para você respirar, tomar uma água. Não, mas eu preciso correr. Porque essa coroa aqui é incorruptível. Eu não posso perder ela. Eu não posso largar ela. Não. Eu tenho algo. Eu preciso seguir. Eu preciso buscar, João. Aleluia, louvado seja Deus. Eu preciso buscar a vitória. Essa coroa é incorruptível. Então que nessa noite chega, põe o ponto final. Põe o ponto final daquilo tudo que ficou para trás. Chega, põe o ponto final. Bia, põe o ponto final. Prossiga hoje, ó, tua alma. Siga. Caia aquilo que o Senhor tem sobre a vida de vocês. A coroa é incorruptível, irmãos. É fácil? Não. Mas nós precisamos avançar. Os dias são maus, irmã Cíntia. Alex, os dias são muito maus, cansativos. A gente sabe disso. Mas nós precisamos continuar correndo. Está cansado? Segura a mão do pastor, irmão, e vambora. Pega na mão do pastor, pega na mão dos irmãos, vambora, a gente precisa correr. Porque esses jogadores, eles buscam sozinho o prêmio. Mas
mas eu e você não. Nós buscamos juntos esse prêmio na união. Na união do Senhor Jesus, que tem nos ensinado todos os dias. O apóstolo Paulo vai nos dizer que esses homens, irmãos, se ele tiver que prejudicar alguém para chegar, Alex, ele vai prejudicar. Se ele tiver que derrubar, fazer qualquer coisa para deixar o outro para trás, ele vai deixar. Mas eu e você não, nós precisamos segurar na mão do nosso irmão e falar: não, estamos juntos. Vamos lá. Assim como eu quero chegar nessa coroa incorruptível, vocês também precisam chegar. Aleluia, louvado seja Deus. E que nessa noite, irmãos, já finalizando, a sua fé venha a ser restaurada. A sua fé venha a ser renovada. A sua fé venha a se encher de esperança. Aleluia, louvado seja Deus. Porque tem hora que a nossa fé, irmãos, vai esmorecer. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida e sobre a minha